Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e hoje, em especial, que Maria Santíssima, nossa querida Maria de Nazaré, esteja também em nossos lares, nos abençoando, iluminando e amparando. Espero que todos estejam muito bem. E chegamos ao final de mais um livro. Falaremos hoje sobre o último capítulo do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. É com muita alegria que terminamos mais esse humilde projeto. E com imensa também alegria no coração é que conseguimos alcançar o término da leitura e com certeza saímos muito maiores do que quando iniciamos esse nosso pequeno projetinho que envolve tanta, tanta harmonia e tanta aventura de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado também. Mas antes de começarmos a leitura, vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco, para dar o nosso boa noite e depois iniciamos. Sérgio, meu amigo, que Jesus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Marisa, minha irmã, espero que você esteja muito bem. Que Jesus também ilumine você e sua família. Oi, Patrícia, muito boa noite. Que Jesus ilumine a sua família. Muito bem-vinda, obrigado por estar aqui sempre conosco, tá? Elisa, muito boa noite, Elisa. Também que Jesus esteja em seu lar, iluminando você e sua família. Oi, Laura, chegamos no final deste livro, como você comentou quinta passada. Haja coração, né? Porque falar sobre Maria é sempre muito emocionante. Que Jesus te abençoe também, tá? E amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Minha filhada linda, Maria Cecília, um beijo para você, manda um beijinho para sua irmã e para todo mundo da sua casa, tá? Que Jesus te abençoe, meu amor. Elizabeth, muito boa noite, um beijo também para você, para sua família linda. Amanhã, se Deus quiser, estamos juntos. Manda um beijo para Fernanda, tá? Elisa, muito boa noite. Que Jesus abençoe você também. Albertinho, meu irmão, um grande abraço para você, manda um beijo especial para Ângela. Chegou o dia do capítulo de Nossa Mãe Maria, hein? E nada mais importante ainda nesse mês de maio, nossa primeira quarta-feira depois do Dia das Mães, foi bem interessante esse casamento de datas. Como dizia Kardec, o acaso não existe. Oi, Tereza, muito bom ter aqui você conosco. Fica com Jesus, fica com Maria, sempre orando por você, tá, minha amiga? Que você esteja muito bem. Neia Viana, oi, Neia. Muito boa noite, obrigado sempre pela sua presença, que Jesus te ilumine. Denise, tudo bom, Denise? Muito boa noite. Que Jesus ilumine você também. Amanhã, se Deus quiser, estarei com a sua filha. Eu acho que já podemos iniciar, né? Boa noite, Daisy. Daisy apareceu aqui. Silvio Orsini também. Muito boa noite para vocês. Que Jesus ilumine as suas famílias, tá? Que Maria Santíssima esteja também nos seus lares, acalmando, iluminando, trazendo muita paz e muita saúde. Acho que podemos iniciar. Então, hoje, como o nosso capítulo é um pouquinho maior do que o de costume, nossa introdução vai ser bem menor e vamos deixar também uma parte final para falar um pouquinho sobre Divaldo, que não sei se todos sabem, mas Divaldo ontem efetuou a sua passagem à pátria espiritual
e com certeza vai deixar um vazio, uma saudade muito grande. E aí vamos, no finalzinho, falar um pouquinho sobre ele. Também muito pouco, porque temos muita coisa para falar hoje sobre esse capítulo. Oi, Socorro, muito boa noite, que Jesus te ilumine. Maria Terezinha também chegando aqui. Hoje temos sala de aula cheia, justamente para falarmos sobre essa grande professora que é Maria de Nazaré, nossa Maria Santíssima. Então eu estava, antes de iniciar os preparativos para esse capítulo, eu estava dando uma folheada num dos livros que eu gosto muito, chama-se Renúncia, livro de Emmanuel, né? Emmanuel escreveu centenas de livros com Chico Xavier e muitos livros, como aquele que nós fizemos a nossa primeira leitura em conjunto, que foi o A Caminho da Luz, muitos livros de mensagens, mas poucos romances. Ele escreveu, se eu não me engano, 5 romances. O primeiro foi Há 2000 anos, que conta a sua história, né, como senador romano. Depois, 50 anos depois, que é o seu retorno à Terra, já renovado, né, onde ele realmente executa sua conversão ao cristianismo. Depois temos Paulo e Estevão, que é um dos livros mais emblemáticos, né, mais maravilhosos das psicografias de Chico Xavier. Depois temos Ave Cristo e, por último, Renúncia. Renúncia conta a história de Alcione, um espírito muito evoluído que renuncia, como o próprio nome do livro diz, a tudo e volta a nascer aqui na Terra em nome de um amor. E aí eu estava lendo o primeiro capítulo, estava relendo, né? E a história é mais ou menos é, é meio mágica, sabe? Ainda mais lembrando quando eu li, era muito jovem, eu fiquei muito empolgado e muito impressionado com as informações que ali são passadas. Primeiro que Emmanuel, ele começa a descrever a psicologia espiritual de Alcione, né? Desde ela criancinha, e falando da sua superioridade moral. Eu fico imaginando uma jovenzinha de 6, 7, 8 anos, já com tanta espiritualidade e falando com tanto amor de Jesus e com atitudes tão nobres para um ser tão pequeno. Ali a gente já percebe quem é que estava encarnada. Mas antes dele citar isso, ele fala do que aconteceu nos bastidores do plano espiritual antes, como eu falei, dela reencarnar. Alcione não estava mais circunscrita ao nosso orbe terreno. Ela já havia evoluído tanto que, de alguma maneira, ela já podia habitar planetas muito mais evoluídos que o nosso. E Emmanuel cita que ela fazia parte do sistema, né, de um planeta do sistema estelar de Sirius. E primeiro aí já começa essa informação que para muitos vai assim, nossa, que maluquice, né? Ela não está mais na Terra, ela está num planeta tão longe, em Sirius. E para completar essa coisa tão maravilhosa, né, tão fora da nossa realidade, Emmanuel cita que em Sirius são 3 estrelas: Sirius A, Sirius B e Sirius C. Mas o que é interessante, esse livro foi escrito por Chico Xavier, se eu não me engano, em 1941. Mas nessa época, acreditava-se que Sírios eram apenas 2 estrelas, Sirius A e Sirius B, uma estrela muito grande e uma anã branca. Hoje, a ciência já está flertando com a hipótese de que, na verdade, são 3 estrelas realmente. Em 1995, 2 astrônomos belgas começaram a examinar o comportamento dessas 2 estrelas e viram que, de alguma maneira, algo estava errado, que os movimentos dessas estrelas eram um pouco erráticos para que se fossem 2 estrelas.
e eles começaram a fazer uns cálculos e viram que provavelmente existe uma terceira estrela nesse conjunto. Nada está comprovado ainda, mas é legal a gente ver como Emmanuel já conseguiu em diversas vezes antecipar algumas verdades, né, que estão sendo hoje descobertas. É muito legal a gente ter essa comprovação. E Alcione, neste planeta, tão longe da Terra e tão mais evoluído, ela fazendo uma espécie de treinamento, de curso sobre artes para influenciar o nosso planeta com todo esse conhecimento, com toda essa beleza que a arte pode proporcionar. Eu lembrei muito também da semana passada, quando conversamos sobre a importância da arte, né? A importância da justiça, falamos sobre as virtudes platônicas, né? Que nós temos o bom, o belo e o justo, e o quanto o belo, né, através das artes, ele nos conduz ao bom. E aí, quando eu começo a ler novamente Renúncia, está lá o mentor espiritual nesse planeta extremamente evoluído falando para Alcione que a sua missão era aprender sobre arte e trazer à Terra esses conhecimentos, e inspirar os artistas, né, justamente para conduzir a uma espiritualização através dessa beleza. Só que Alcione chega para o seu mentor e diz que precisava conversar com ele sobre um tema muito delicado, que ela pretendia retornar a nascer na Terra, reencarnar aqui no nosso orbe, em nome de um amor maior. E esse espírito diz para ela: olha, minha filha, muito cuidado, porque você já está aqui nesse ambiente de luz, de paz, e a Terra é um ambiente muito hostil. O próprio Jesus foi tentado de algumas formas, então tenha muito cuidado. Mas ela aceitou o desafio, e aí depois quem quiser saber o desenrolar do livro, precisa lê-lo, né? E por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou dizendo que esse espírito nobre era um espírito deste novo planeta e que tinha uma missão ainda na Terra a cumprir. E por conta própria decidiu, assumindo todos os riscos. E quando nós lemos a história de Maria Santíssima, segue mais ou menos esse rumo. A diferença é que as grandes potências espirituais se reuniram e escolheram Maria para que ela desempenhasse a função, a missão de ser mãe de Jesus. Então, quando vemos a história de Alcione nesse livro Renúncia, e que é um espírito muito evoluído, mesmo assim é incomparável à evolução de Maria. Maria era o ser mais evoluído desses seres super evoluídos. E eu lembro uma vez de um estudo que eu assisti de um dos amigos de Chico Xavier, onde ele contava numa conversa que teve com o médium mineiro, e Chico disse que Jesus não era governador apenas do planeta Terra. Jesus era governador de 5 outros planetas. A Terra, mas também era governador de Capela, daquele planeta que está lá na constelação de Capela, do sistema de Capela, né? Da constelação de Cocheiro, desculpa. E é por isso que houve esse intercâmbio de espíritos de Capela para a Terra, porque ele é o governador dos 2 planetas. E um terceiro planeta é esse que está no sistema de Sírius. Por isso também que existe esse intercâmbio entre esse planeta e a Terra. Ou, no caso, a Terra, quando os espíritos começam a evoluir muito, quem sabe Bezerra de Menezes não tem o seu lugarzinho garantido lá, né? E outros 2 planetas. Um planeta que Chico falou que estava ainda em formação, provavelmente com muitas transformações, né? Com muitas mudanças, provavelmente com lavas, sem vida, e um outro, um segundo, que já está numa espécie de pré-história,
recebendo espíritos degredados aqui da Terra. Mas isso é uma história para outras reuniões, né, para conversarmos um pouquinho mais sobre isso. O que eu gostaria de deixar muito claro é que Maria, dentre todos os espíritos super evoluídos que estão dentro desse controle de Jesus, né, sobre a governança de Jesus, Maria foi o mais evoluído e por isso recebeu a missão, a honra de ser a mãe do Messias. E aí a gente consegue entender a história tão bela dessa mulher, a sua espiritualização tão profunda, como ela realmente entrou para a história e modificou a moralidade do planeta junto de seu filho. A gente consegue compreender a dimensão de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Não é um espírito comum qualquer, o espírito que foi escolhido pelas potências angelicais para desempenhar essa missão tão difícil. E é com isso que nós vamos iniciar a nossa leitura, tendo essa breve percepção da dimensão espiritual de Maria de Nazaré. Vamos iniciar a leitura. Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava o filho bem amado na hora extrema. Que mãe conseguiria ver o filho sofrendo tanto e não duvidar da bondade de Deus? Só Maria. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. E eu fico imaginando uma menina de 15 anos, provavelmente, recebendo a visita de um anjo e dizendo: Olha, minha filha, você aceita ser mãe de Jesus? E ela com certeza sabia dos riscos, porque já era noiva de José, mas não era casada ainda. Então, uma gravidez configuraria o quê? Uma traição. E o que acontecia com as mulheres que traíam seus maridos? Eram apedrejadas. Então, ela sabia dos riscos. E sabia também que essa fofoca ia circular por todo os anos da existência aqui na Terra. E mesmo assim ela aceitou. Uma menina de 15, 14 anos. Olha que fortaleza moral. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. E aí a gente percebe, né, que estar num corpo de carne é muito difícil. É muito difícil. Se Maria teve essas interrogações, não estou dizendo que ela duvidou, mas fez perguntas, que é diferente. Falou assim: meu Deus do céu, olha o que está acontecendo, meu filho, tão amado, nessa cruz. Ela não negou Deus. Ah, que absurdo que está acontecendo. Rompeu, porque às vezes a gente rompe com o Criador, né? A gente rompe com Jesus. Nós damos os nossos shows, né? Internos. Mas Maria teve interrogações.
mas jamais rompeu com a divindade. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração, desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Minha mãe, quantas vezes foi me buscar puxando a orelha porque eu jogava futebol, estava todo sujo, não queria tomar banho, não queria comer. Maria não, Maria ia buscar Jesus porque ele estava ajudando as pessoas. Olha a diferença, né, do comportamento do mestre em relação aos nossos comportamentos. Sem querer desprezar o comportamento de criança, né, que é normal, mas saber que Jesus e Maria são seres muito especiais. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa dos malfeitores, a casa dos malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misé. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Então, ela tinha no filho, ela percebia no filho esse amor que vibrava de maneira totalmente diferente de tudo que nós conhecemos. Depois da cariciosa paisagem doméstica, era a missão celestial, dilatando-se em colheitas de frutos maravilhosos, com paralíticos que retornavam aos movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Eu fico imaginando uma mãe com toda essa paixão, esse amor pelo filho, vê-lo morrer de maneira tão ignóbil na cruz. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Quem de nós poderia agir desta maneira? De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Ok. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os seus ombros. Deparou-se-lhe a figura de João Evangelista, o jovenzinho, uns 17 anos, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento.
meu amado filho, exclamou ela em aflição frente à serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial com leve aceno ao apóstolo João, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre da sua derradeira lição ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se a Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam em especial carinho. Então os discípulos começaram a pregar pelo mundo e Maria ficou ali ao leste do Rio Jordão, que é Bataneia. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para angustiar a saudade do seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Então, todos passando uma crise existencial enorme, né? Discussões infrutíferas, todo mundo perdido. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre venenoso do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor, e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação, com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela e fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança,
Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Agora, como escreve bem Humberto de Campos, hein? Meu Deus! A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. Então, João reencontra Maria e convida a morar com ele. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde hoje é a Turquia, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências, num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto que receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente na natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Eu fico imaginando esses dois juntos. Quantas coisas maravilhosas João e sua mãe Maria, agora sua mãe Maria, fizeram. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalavam-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos, de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia, no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo, para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração.
O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocaram a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Que bonito, né? Que bonito. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só. Quando a legião humilde dos necessitados descia, o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhes as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Se eu não me engano, foi o imperador Domiciano que, nesta época, começou uma grande perseguição. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. Em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. A gente consegue ver, eu consigo ver a lua, as estrelas, todas compondo esse cenário maravilhoso. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venham trazer-te a companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotos e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante, desconhecido,
que derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvir aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Desculpa, pessoal. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, instintivamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo. Divisou aí, também aí, as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: Meu filho, meu filho. As úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar seus pés, aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Ao outro dia, portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galiléia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade
para que conduzisse a região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Ela está falando de Roma, né? A cidade das sete colinas. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo predarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Claro, Maria, em espírito, estava visitando-os. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi então que, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume.
Peço desculpas, que foi muito difícil ler esse último capítulo. E conforme eu havia prometido, apesar do nosso capítulo ser hoje focado em Maria, focado nas mães que doam as suas vidas pelos filhos, né? Todo mundo sabe exatamente do valor que uma mãe tem. Vamos falar um pouquinho nessa parte final do nosso querido Divaldo Franco, que deixou um legado que transformou também tantos corações através da sua oratória, dos seus livros e principalmente dos seus exemplos. Eu lembro, muito jovenzinho, eu assisti às palestras do Divaldo, seja presencialmente, né, quando minha mãe me levava, ou eu ia no centro espírita, nosso centro espírita aí, Montes de Castro, tinha uma videoteca. Os jovens não sabem nem exatamente o que é uma videoteca hoje em dia, né? Mas lá tinha as fitas de VHS, né? E eu assistia às palestras e realmente eram histórias maravilhosas, eram aprendizados, ensinamentos profundos, muito, muito importantes de Valdo na vida dos espíritas. Então, essa parte final, gostaria muito de agradecer publicamente tudo o que nosso querido médium baiano nos fez. Que a gente fala tanto aqui do nosso médium mineiro, Chico Xavier, né? Mas Divaldo também deixou um legado maravilhoso. E se muitos tiverem dúvidas a respeito, né, do legado de Divaldo, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, têm receios, né, têm preconceitos com o espiritismo, eu acho que o grande conselho é a gente lembrar das palavras de Jesus sobre reconhecer a árvore pelo fruto. E nós não estamos falando apenas de livros, não estamos apenas falando de palavras que confortam, que transformam, mas da Mansão do Caminho, uma obra social que ajudou, que socorreu milhares de pessoas. Pelos cálculos mais atuais, eu acho que foram 120 mil crianças nesses anos todos de funcionamento. Então, que frutos maravilhosos Divaldo deixou. E se quisermos analisar essa árvore, é muito importante que possamos compreender os frutos que ele deixou. E pensando no nosso querido Divaldo e na minha mãe, já que estamos no mês das mães também, ela gostava muito da oração final que Divaldo fazia nas suas palestras. Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues. Então eu fiz aqui um apanhado, fiz uma combinação da nossa música Quanta Luz com esse poema da gratidão dito por Divaldo. E hoje eu não vou fazer a nossa prece final, mas vou deixar aqui essa linda homenagem ao nosso querido amigo Divaldo Franco. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que sofrem na solidão, que se perturbam na multidão. Por eles eu oro
E a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois deste sofrer, eles voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, que alfabetiza, pela voz que o teu nome pronuncia com doce emoção. Mas diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu detecto na terra os aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante que seja um duplex, um apartamento, uma mansão, uma casa na favela, um ninho, um gramado de dor, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem a Divaldo Franco e que Maria Santíssima esteja em nossos corações e em nossos lares, nos abençoando, iluminando e protegendo. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e fiquemos, acima de tudo, com Deus Pai. Muito boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Beijos!